Unido, apresentando excelentes resultados de produção. No país, destaca-se como a melhor alternativa para cruzamentos com qualquer raça de corte. Entre as principais características destacam-se a rusticidade, com fácil adaptação às mais diferentes regiões do Brasil, a precocidade e a habilidade materna. A Associação Brasileira de Criadores de Devon, ABCD, tem como principal objetivo fomentar a criação da raça no Brasil e traçar ações para manter a sua evolução genética. O rebanho brasileiro de Devon é estimado em 250 mil cabeças, das quais 150 mil estão localizadas no Rio Grande do Sul e 20 mil são de animais puros de origem. Criado de forma pura ou cruzado com outras raças, o Devon apresenta rápido apronte e excelente rendimento de carne. Sua capacidade de conversão alimentar e de produção de carne de qualidade estão entre as melhores do mundo. Responde muito bem a uma boa alimentação e é muito utilizado em primeira qualidade, bem marmorizada, de fibra fina e sabor especial nas peças menores. Carne Devon certificada, trazendo qualidade para a mesa do brasileiro. Boa noite, pessoal. Com essa abertura suculenta que a gente abre mais uma live das raças, e hoje nós vamos falar sobre a raça Devon. Aqui é o Márcio Perucci, da Compre Rural, para mais uma missão de apresentar essa raça bastante difundida no sul do país e que vem subindo geograficamente para outros estados brasileiros. Bom, para iniciar os trabalhos, eu gostaria primeiro de agradecer ao apoio da Associação Brasileira dos Criadores de Devon, que está proporcionando a live, né? Agradecer aos participantes que estão aqui e irão contribuir para a gente poder proceder à live. E aí fica aqui os recados, né? Para quem quiser fazer perguntas, faça as perguntas nos comentários, que nós vamos procurar responder elas ao longo da live. Nós vamos fazer um bate-papo bastante descontraído, então, se você tiver alguma dúvida, vai deixando nos comentários e a gente vai procurar responder. Bom, nós faremos no mesmo formato das outras lives, então, primeiramente nós vamos falar sobre a história da raça, para a gente poder entender um pouco mais sobre ela. Bom, primeiramente eu gostaria de apresentar a Simone Bianchini, que é a presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Devon e coordenadora do programa de carne Devon certificada. Ela é da Cabanha São Luís também, natural de Lages, né, na Serra Catarinense. Tem tradição na criação de Devon desde 1960. Foi a responsável pela implantação do programa de certificação em 2017 e a função que acumula até hoje. Boa noite, Simone. Muito bem-vinda à nossa live. E eu gostaria que você se apresentasse, acrescentasse mais alguma coisa e já contasse um pouco sobre a história da raça Devon, dessa sua contribuição, por favor. Boa noite, Márcio. É um prazer estar falando com vocês aí do Compre Rural. É muito importante para nós estarmos vivendo esse momento com a raça Devon, né, nessa live. Eu me chamo Simone Bianchini, eu atualmente presido a Associação Brasileira de Criadores de Devon. Venho contar com você
para vocês um pouquinho o que é a Associação Brasileira, a história da raça, que o seu Alfredo, o Gilson, o Lucas, todos eles podem também compartilhar e falar mais sobre a raça. A raça Devon, ela é de origem inglesa, ela veio para o Brasil pelo Rio Grande do Sul, através do Uruguai. Em 1906, ela veio pela pessoa chamada Assis Brasil, que tem um castelo, né, lá em Pedras Altas, muito próximo do seu Alfredo, e nesse castelo lá é que foi trazidas as primeiras oriundos da raça Devon. É uma raça que vem trazendo bastante adeptos, exatamente pela sua rusticidade. É um animal que vem se adaptando muito bem, tanto no sul do Brasil quanto no Brasil central. Mas, assim, uma coisa que eu gostaria muito de enfatizar é a questão de Assis Brasil. Esse ano, o nosso parque, que faz a Expo Inter, é chamado de Assis Brasil, e esse ano ele está comemorando os seus 50 anos. E nesses 50 anos, a raça Devon está junto, porque por 50 anos a raça Devon ficou vindo com animais, expondo animais na exposição, na Expo Inter, e então a gente também está comemorando esse ano os 50 anos, porque o Assis Brasil foi precursor da raça Devon. Ele já afirmava naquele tempo que a raça era a mais antiga de todas as raças aperfeiçoadas do mundo. Na verdade, houve depois, em 1914, importou-se o Visconde de Ribeiro de Magalhães, de Bagé, ele importou 2 vacas e 1 touro. E depois, em 1915, houve o primeiro registro de um terneiro chamado Bagé, nascido em 1915. Esses registros foram feitos a partir dessa época na Herdbook Colares, Associação Nacional de Criadores, que vinha registrando. Depois também houve um comentário que é importante fazer, que uma criadora, houve o primeiro registro de animal PC, uma fêmea nascida em 1975, pela criadora Antônia de Oliveira Sampaio. Ela que contribuiu com o maior rebanho de Devon no mundo. Chegou a existir 5.000 animais na propriedade delas. Atualmente, eu posso informar que a gente já tem 75.000 animais registrados desde então até agora, de animais POs registrados no nosso registro. E é importante também falar que nos últimos 5 anos, o Devon, ele vem sendo registrado mais ou menos 2.000 animais ano. Então, nos últimos 5 anos, eu tenho um registro de 9.500, quase 10.000 animais registrados nos livros da Associação Nacional de Criadores. Isso é muito importante para a raça, porque ela vem mostrando, motivando que ela está crescendo, que ela vem sendo trabalhada, vem crescendo e expandindo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, acima. Na época de 52, foi instituída, no dia 20 de setembro, a primeira diretoria da Associação Brasileira de Criadores de Devon. Então, de lá para cá, houve sempre esse movimento, houve muitos presidentes que trabalharam firme para trazer isso, para modernizar a raça, para chegar aonde nós chegamos, e isso é um trabalho que veio sendo feito com a contribuição de todos. Muito bom. Dando continuidade,
Eu gostaria de pedir a palavra agora do Alfredo Tavares, que é produtor rural da Cabanha Timbaúba, que ele é médico veterinário, ex-professor da Universidade Federal de Pelotas, titular da Cabanha Timbaúba, de Pedras Altas, no sul do Rio Grande do Sul. Ele é neto de um dos pioneiros do Devon no Brasil. A família soma 113 anos de criação do gado. Seu Alfredo, fique à vontade e a palavra é sua. Não ouvi, Márcio, cortou um pouquinho. Pode, eu gostaria que o senhor contribuísse com um pouco sobre a história da raça Devon no Brasil e como ela se confunde com a história da família do senhor também. Márcio, às vezes me perguntam em entrevistas, em revistas, alguma coisa de jornal, quando eu comecei a criar Devon. A minha resposta é um pouco diferente. Eu digo, eu não comecei a criar Devon, o Devon que me criou. Porque meu pai já criava, meu avô já criava, e eu, desde pequenininho, inclusive, tomava leite das vacas Devon, que eram ordenhadas da fazenda do meu pai. Então, a nossa ligação com essa raça vem de muitos e muitos anos, como você falou já anteriormente, né? A partir de 1907. A realidade é que a gente tem uma paixão por essa raça, porque não só por tradição, porque tradição eu costumo dizer que o meu avô usava um carro modelo A, o Ford modelo A. Meu pai passou por outros veículos, eu hoje uso outra coisa, não uso mais modelo A. Se não fosse eficiente, se não fosse bom, eu já teria mudado também, né? Nós continuamos por ser uma raça que se adapta às nossas condições climáticas, topográficas, aqui no sul, com bastante frio no inverno, com secas de verão, e mesmo assim nós conseguimos ter um gado altamente produtivo e rentável. Então, nós continuamos esses 113 anos de Devon aqui, não apenas por a tradição, mas por eficiência, por qualidade, com produção de carne, com produção de terneiros, com peso de animais de abate. Então, nós continuamos com o mesmo entusiasmo que o meu avô iniciou, que o meu pai trabalhou também muitos anos com essa raça, até eu ter me formado em veterinária, quando ele me passou a administração da cabanha. E hoje eu já conto também com o auxílio do meu filho, Leonardo, que nossa presidente e os colegas criadores de Devon já conhecem, e já vem já há vários anos me auxiliando na administração da criação. Ele também já possui animais Devon PO da sua criação própria, embora continue tudo junto comigo, como se fosse uma cabanha só. E uma cabanha só. Mas ele também possui, a quarta geração já possui animais dele também. Assim como meus netos, que são a quinta geração, eu já dei uma novilha Devon para cada um dos netos. Tem uma netinha hoje com 16 anos, um menino com 12 e outro com 5. E cada um deles já tem os seus animais Devon também, e gosto desses animais. Inclusive, tem sido participantes do Prêmio Jovem Expositor na Expo Inter, sempre vai algum animal exposto no nome dos meus netos. Então, a ligação da minha família com Devon é enorme. É por paixão e por razão. Razão porque, como eu digo, é eficiente e é rentável. Muito bem. Pode continuar, seu Alfredo. Então, aí nessa foto que aparece aí, eu estava com 13 anos de idade e estava segurando um touro do meu pai, um Devon mocho já, que foi reservado de grande campeão na exposição do Menino Deus, em Porto Alegre. A exposição que veio ser, vamos dizer, a matriz da Expo Inter. Depois que a exposição do Menino Deus transferiu-se para o Parque da Esteio, é que passou, 2 anos depois, em 72, a ser Exposição Internacional de Animais e Produtos Derivados, daí Expo Inter. Até então era apenas exposição estadual ou nacional
do Rio Grande do Sul. Em relação à Expo Inter, que foi feito um comentário que a nossa presidente falou, que fazia 50 anos, eu já estava lá porque, por casualidade, eu me formei em 1969 em medicina veterinária. Em 70, quando foi inaugurada a primeira exposição do Parque de Esteio, o meu pai já tinha me passado a administração da cabanha, então eu é que fui cuidando dos animais e representando a cabanha Timbaúba no Parque de Esteio. E para... Alice, subiu aqui. Seu Alfredo? Está ouvindo? Que saiu o meu... Estou te ouvindo, pode continuar. Tá, então, no Parque de Esteio, houve no primeiro ano de 1970, que esse ano fazem 50 anos, eu estava presente, tem uma foto nesse folder aí que aparece, eu apareço gurizão, vamos dizer, com 23 anos, com os animais. E ao lado do galpão que caiu durante a... Não foi durante a Expo Inter, foi nos dias antes dela ser inaugurada. Mas já havia animais no parque. Felizmente, ninguém se machucou, nenhum animal. Mas o galpão que hoje é de bovinos de corte e ovinos, ele foi instalado em cima de um barro, bases sólidas ainda para ele ser colocado. Bom, deixa eu chamar o Gilson aqui. Nós temos um problema técnico com o seu Alfredo, mas ele já volta já. Bom, eu queria que o senhor Gilson Hoffmann, que é vice-presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Devon, né, que é médico veterinário, e da terceira geração de uma família de criadores da raça Devon. O avô dele levou os primeiros animais para a região de Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul. E é um dos proprietários da cabanha Santa Lúcia, né, do André Rocha. Seu Gilson, por favor, eu queria a sua contribuição sobre contar um pouco da história, né? Tá certo. Primeiramente, Márcio, gostaria de agradecer a Compre Rural aí por esta oportunidade, né, e cumprimentar a todos os amigos que estão participando, a todos que estão assistindo a essa live, né, e gostaria de até dizer alguma coisa, auxiliando o que a nossa presidente Simone disse da história do Devon, que o Devon é uma das raças mais antigas, né, que tem no mundo, porque os romanos, quando conquistaram a Inglaterra, 43 anos antes de Cristo, já falavam do gado vermelho que existia, né, no sudoeste da Inglaterra, que era o Devon. Então, isso aí dá para ter uma ideia que o Devon realmente é uma das raças mais antigas, né? E aqui no Brasil, mais precisamente na nossa região aqui, Campos de Cima da Serra, nós tínhamos o saudoso coronel Firmino Jacques, que foi o que introduziu a raça aqui em 1912. Ele era muito amigo do Assis Brasil e adquiriu um touro, e até tem uma história desse touro, que ele veio de trem até Bento Gonçalves, e dali eles fizeram umas botas, uma sapata de couro, para o touro não estropiar, né? não ter lesão nas patas, porque dali eles vieram a pé, né? De Bento Gonçalves até André da Rocha, que dá mais ou menos uns 70 e poucos quilômetros, vieram com esse touro a pé. E assim, em 1912, iniciou a criação do gado Devon aqui na nossa região. O meu avô, ele já iniciou em 1935, ele era muito amigo do coronel Firmino Jacques, e aí, a partir dessa amizade, ele iniciou também a criação de gado Devon. E depois também importando animais. O nome do meu avô era o Amantino Barreto da Costa, ele que foi o fundador da cabanha Santa Lúcia. E aí, a partir daí, ele sempre nos incentivando, a toda a família, os filhos, e hoje os netos e já bisnetos, e a gente tem procurado continuar esse trabalho.
Aí nessa foto está o meu avô, né, que foi quem iniciou a criação do gado Devon em 1935. Também gostaria assim, de dizer que comentar um pouco esta foto que está neste momento aí, foi uma exposição agropecuária em Lagoa Vermelha em 1966, né, onde tem um touro do meu avô que foi grande campeão e uma vaca do meu pai que foi grande campeã. E o jurado que está ao lado do meu avô é o Dr. Luiz Fernando Cirne de Lima, a quem eu gostaria de fazer uma referência, porque é o nosso presidente de honra da Associação Brasileira de Criadores de Devon, e ele é uma referência da raça Devon, não só no Brasil, como no mundo todo, tendo sido jurado nas diversas exposições, inclusive eu tive a oportunidade de assistir um julgamento dele na exposição mais importante da raça Devon do mundo, que era a Royal Show, na Inglaterra. Então, e gostaria de aproveitar até e parabenizar ele, porque hoje, no lançamento do novo Plano Safra, nosso presidente da República homenageou ele por ter sido o criador da Embrapa, né? E para nós, criadores de Devon, eu acho que é uma honra muito grande ter o Dr. Luiz Fernando Cirne Lima integrando o nosso quadro de criadores e também como nosso presidente de honra da Associação Brasileira de Criadores de Devon. Muito bem, seu Gilson. Deixa eu só chamar o seu Alfredo aqui. Seu Alfredo, o senhor gostaria de concluir o seu pensamento ou já concluiu? Eu acho que saiu do ar um pouco o meu telefone naquele momento, mas eu não sei até onde foi captado. Eu concluí o pensamento, mas não sei se chegou a ser... Mas, em princípio, seria isso aí. Quer dizer, a Expo Inter foi e é um sucesso, e fechando 50 anos do seu jubileu de ouro. Coincidentemente, com o meu jubileu de ouro, como médico veterinário também, e como administrador da Campanha Timbaú, os 50 anos de formado, que eu fiz esse ano, no final do ano passado, início desse. Mas fico muito satisfeito de poder participar com vocês aqui e estou à disposição para mais alguma coisa que precisar. Obrigado. Tá ótimo. Bom, eu iria chamar o Lucas, mas eu acho que ele caiu, então a gente dá seguimento. Mas acho que ele voltou. Deixa eu ver aqui. E, bom, acho que a gente já tem uma boa história da raça. Eu queria chamar o Lucas, que é diretor técnico da Devon, médico veterinário, doutor em biotecnologia e produtor rural. E atua na área de pecuária com foco em produção, seleção e melhoramento genético de bovino de corte. Bom, Lucas, eu acho que nós já ouvimos bastante sobre a história da raça e eu gostaria que você se apresentasse, desse sua contribuição, se tiver mais algum detalhe sobre a história da raça, e já emendasse e falasse um pouco sobre as características genéticas e funcionais da raça, por favor. Boa noite, Márcio, os amigos que estão fazendo essa atividade com a gente e todos que estão nos assistindo. Parabéns, Márcio, Compro Rural, pela iniciativa e obrigado pela oportunidade sobre a raça. Eu estava com um pouquinho de problema de sinal aqui, Márcio. Se cortar o que eu estiver falando, tu me faz um sinal aí que a gente ajeita. Tá bom? Eu estava ouvindo os colegas falando da história da raça, né? E eu vejo o quão novo que eu sou perto da história de vocês, né? E aí a gente vem observando, assim, que a raça tem um passado muito sólido, né? E a gente vê isso aí nos relatos, enfim, e um futuro também, um presente e um futuro muito legal. A gente vê a pureza racial que se tem, né, diferente de algumas outras experiências que a gente observou. A raça Devon não passou por muitas modificações que ocorreram com modismos na pecuária e manteve muita solidez genética, né? E essa solidez genética hoje é responsável pela inserção da raça em diversos locais do Brasil, e crescimento no próprio estado, porque é uma raça que atende hoje ao que a pecuária precisa, né? Então a gente tem fêmeas que são férteis, fêmeas que são longevas, um animal
prático, né, que dá muito pouco custo de manutenção, desmama um terneiro pesado, e principalmente esse terneiro vai virar um novilho de valor agregado. Um novilho que é ganhador de peso tanto a pasto quanto no coxo, que ganha peso com uma conversão que é excelente, ou seja, um animal que come pouco e ganha muito, um animal econômico, e produz uma carne diferenciada, né, que a gente pode observar pelo resultado dos programas de certificação, tanto aqui no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina, né, que a aceitação pelo consumidor é muito boa, né, corroborando com trabalhos de pesquisa que mostram a qualidade da carne, ou seja, então a gente tem um produto de alto valor agregado. Isso é o pilar da pecuária de hoje, uma pecuária moderna, né, trabalhar com uma carne premium, né? A gente tem na raça Devon um material excepcional para isso. Então, por isso que a raça se difunde da forma que a gente tem observado. Lucas? Estou te ouvindo, Márcio. Tá. Desculpa, é que deu uma travada aqui e agora voltou. Pode continuar. Não, porque eu estava comentando que a gente tem na raça Devon, né, um material para trabalhar com a pecuária de hoje, né? Que é uma pecuária que a gente sabe que as margens do negócio não são apertadas, então a gente precisa de um animal econômico, né, e agregar valor nesse animal. Né? Então a gente tem um animal hoje para trabalhar, para produzir carne premium, para colocar essas carnes nas gôndolas que mais valorizam e dar uma maior remuneração para o produtor. Né? Perfeito. Bom, dando continuidade na live, agora eu gostaria dos comentários da Simone, principalmente das características, né, como criadora, como presidente da raça. Eu queria os seus comentários sobre essas características morfológicas, genéticas da raça e, principalmente, né, você que capitania essa questão de carne de qualidade, eu queria que você emendasse e falasse um pouco sobre isso também, por favor. Então, o que eu tenho para falar aqui do trabalho da associação, um deles é o programa de carne Devon certificada, outro é, já antes de chegar no programa, o terneiro Devon certificado, e também trabalhamos no ano passado, motivamos o programa Touro Devon registrado. Por quê? Tudo isso ele vem melhorar o animal para chegar nas gôndolas dos supermercados. A gente sabe, já há estudos de que a carne Devon, ela tem por si só um marmoreio, tem cobertura de gordura, e tem o que o Lucas falou, uma conversão alimentar muito boa. Isso dá uma economia para quem hoje faz terminação, semi-confinamento, confinamento, tem tido bastante procura desses animais. Eu posso dizer que Santa Catarina está sendo um show de procura desse cruzamento de animais da raça Devon. O frigorífico que abate em Santa Catarina está super contente com os abates, os animais têm chegado muito bem preparados, as carnes são de excelência, elas chegam nos supermercados, chegam e saem. No Rio Grande está acontecendo a mesma coisa. Então, ele ficou bastante tempo, a raça ficou bastante tempo assim, sem trabalhar com essa carne, sem um incentivo da carne certificada, porque numa época se falava muito em carnes que não poderiam ter muitas gorduras, tal, comentou muito sobre isso. E o que aconteceu? A raça Devon, por si só, ela já tem aquela gordura entremeada. E, não, mas a gente tem que mostrar, porque hoje é saudável comer essa carne, ela dá maciez, e foi aonde houve esse estudo, essa ideia de implantar esse programa de certificação, e que tem sido um sucesso, tanto em Santa Catarina quanto no Rio Grande do Sul. E é um dos trabalhos da associação, a associação está trabalhando para o melhoramento genético, para o crescimento da raça, e também para a formação
da raça sintética Bravo. É um dos projetos nossos que nós estamos investindo em publicidade e propaganda para ter uma maior retribuição ao trabalho do criador, para mostrar exatamente o que a carne Devon ela nos proporciona hoje com os consumidores. Isso está sendo bem importante. O Lucas também pode complementar mais tecnicamente sobre as características da raça, né, Lucas? Só antes, Simone, sobre a carne, para o consumidor, né, para quem está assistindo e gostaria de consumir a carne da raça Devon, ela é uma carne que está sendo exportada, serve o mercado interno, e esse mercado interno é no sul, como que a carne é distribuída? A carne Devon certificada, tanto no Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina, são frigoríficos de inspeção estadual. Então, elas não podem sair dos seus estados. Elas ficam no Santa Catarina, ela tem todo o litoral catarinense, que vai desde Joinville até Criciúma, você encontra em vários lugares, no Rio Grande do Sul, na região de Porto Alegre. E Pelotas também, né, Lucas, parece. Então, é uma carne que ainda não pôde sair dos seus estados, mas assim, o frigorífico de Santa Catarina, ele está trabalhando com essa planta de ser CIF, né, de inspeção federal, e para podermos tirar do estado de Santa Catarina. Daí, eu acho que é só um abraço, né, vai crescer a raça um monte. Tá ótimo. Seu Alfredo, o senhor gostaria de contribuir? Sim, tu estás perguntando sobre a carne Devon no país, mas eu estou com uma revista da Austrália aberta aqui, onde traz também, quer dizer, isso aí é a carne de qualidade do Devon no mundo. Aqui está deixa eu ver se eu consigo colocar. Red Ruby Beef Taste in the West. Aqui aparece uns animais sendo suplementados só com feno, porque uma coisa interessante é que eu notei, eu estive nos Estados Unidos, e também na Grã-Bretanha, eles estão considerando que o Devon tem que ser criado a pasto, para que tenha um melhor sabor, e tenha um melhor sabor em relação às outras raças. E uma das coisas seria a alimentação a pasto. Então, esse aqui é da Inglaterra, embora a revista é australiana. E aqui também tem outro. Também vamos ver se eu consigo botar aqui. Isso. Mostrando também carne produzida a pasto, que seria a grande qualidade dela. Além de ser gostosa, produzida a pasto seria melhor ainda. E isso está se verificando aqui também no Brasil, né, que os animais de confinamento, só se for em período muito curto. Se ele for criado desde pequenininho no confinamento até o abate, não fica com o mesmo sabor e nem com aquela mesma qualidade, vamos dizer, natural, que seria da carne de qualidade. Certo? Era isso. Obrigado. Perfeito. Lucas, aí eu gostaria que você complementasse um pouco sobre essa questão da carne. Eu acho que é muito importante para o Brasil, que hoje nós estamos exportando muita carne, e o consumo interno também é muito bom. E qual que é a contribuição que a raça dá para essa questão da carne? Por favor. Márcio, eu acho assim que a raça Devon ela tem um papel em vários pontos que comentaram, né? Como tu comentasse, o Brasil hoje é líder nas exportações de carne, né? Só que hoje a gente sabe que muito do que a gente produz é a carne commodity, né? Essa carne que sai, a carne de segunda-feira, como a gente chama. E a gente sabe que a gente tem no Devon um material para produzir uma carne de valor agregado. Então, os trabalhos que têm sido feitos pela nossa ministra da Agricultura, de abrir mercados, né, de mostrar a carne brasileira para o mundo, a hora que a gente começar a mudar esse padrão de exportação
exportação de commodity para carne premium, vai faltar carne premium dentro do Brasil para ser exportada. E a gente tem na raça Devon um material excelente para isso. E aí, dentro do que o senhor Alfredo comentou, tem trabalhos que mostram a conversão alimentar do Devon, né, em vários trabalhos ao redor do mundo. Gira em torno de 5,7, ou seja, 5,7 quilos de dieta para o ganho de 1 quilo de peso vivo. A contramédia de mais de 6 de outros animais. Se a gente colocar que em torno de 60% o custo, em torno de 60% do custo de confinamento é alimentar, né, essa diferença acaba tornando o Devon um boi mais barato. Né. Por outro lado, né, esse padrão de consumo de animais a pasto, que a gente vê em países que têm a cultura da carne um pouquinho mais desenvolvida que o Brasil, isso vai chegar aqui. Então, no Brasil, a gente acredita assim, que o brasileiro está aprendendo a comer carne, está aprendendo a diferenciar a carne de uma vaca, de um novilho precoce, de um animal de maior qualidade, enfim. Mas hoje o maior padrão de diferença que tem entre carnes no consumo brasileiro é a maciez. Mas aos poucos a gente observa que as pessoas estão começando a aprofundar a experiência do consumo de carne. Então, ou seja, um animal, a gente sabe que ele, terminado no confinamento, comendo grão, ele vai ter todo um padrão de proteínas, de gordura, que vai conferir um sabor diferente do animal terminado a pasto. E um animal terminado a pasto precisa ser um animal extremamente precoce, que coloque acabamento rápido, que é o comum da raça dela. Então, a gente tem isso nos Estados Unidos muito marcante, muito marcada a experiência de criadores lá trabalhando com Devon para a produção de novilho a pasto. Eu acredito que é uma ferramenta que a gente está com a carta na manga para quando esse mercado abrir essa demanda aqui no Brasil, a gente ter um produto para ofertar. Muito bom. Bom, aproveitar que o pessoal está elogiando bastante a live aqui, gostaria que todo mundo compartilhasse para que a gente pudesse bater os 100 participantes simultaneamente. E aproveitando para finalizar esse assunto carne, eu gostaria das considerações do seu Gilson, principalmente sobre a questão da qualidade da carne, já que ele com certeza é um consumidor, e falar um pouco sobre a morfologia dos animais também, que o senhor é criador, então com certeza pode contribuir também. Certo. Primeiramente, eu gostaria de colocar que foi realizado um trabalho, foi uma tese de doutorado do Dr. Luiz Fernando Menezes, da Universidade Federal de Santa Maria, com diversas raças, né? E aonde a raça Devon teve qualidades destacadas, né? Por exemplo, gordura, animais jovens de 15 meses atingiram 4,4 milímetros de gordura, né? Marmoreio, 5,38 pontos. Maciez, de 1 a 9, na nota de 1 a 9, os animais Devon atingiram 8,25. Então, é impressionante, né? A força de cisalhamento, né? Também, animais Devon, 1,9. Suculência, de 1 a 9, atingiram 7,12. Enfim, palatabilidade também de 1 a 9, 7,02. Então, todos os índices foram diferenciados, né? Foram muito bons os resultados para a raça Devon, né? E eu gostaria também de falar uma grande qualidade que eu acho que os animais Devon têm, e que eu vi muito nos outros países onde que são criados, tipo na Inglaterra, que é a origem, principalmente na Inglaterra, eles colocam na porteira das fazendas essa qualidade, que eles botam o Devon, a docilidade do Devon. É uma das principais características, né? São animais extremamente dóceis, e isso aí hoje, dentro do bem-estar animal, é uma qualidade que é muito necessária, facilita o manejo dos animais, e, logicamente, isso aí vai interferir também na qualidade da carne, né? Porque os animais ficam menos estressados, né? E, olha aí, ó, essa foto aí está demonstrando esse touro aí, lá da Fazenda São Luís de Lages, é um espetáculo, a mansidão, a docilidade desse animal. E isso é o que representa a raça Devon, né?
além de outras qualidades, logicamente, a rusticidade, que também é uma qualidade muito forte da raça Devon, e que, através dessa rusticidade, tem possibilitado a introdução da raça Devon em outras partes do Brasil, principalmente Brasil Central, no norte. Os touros Devon, na região de Mato Grosso, ali, Alcinópolis, ali, temos um criador lá que tem em torno de 300 touros Devon, e ele faz andrológico todos os anos, e um excelente andrológico. E tem touros eu cheguei a conhecer touros com 10 anos e com um excelente andrológico, lá em Goiás, por exemplo, em Jataí. Então, isso demonstra a rusticidade da raça Devon frente a diversos tipos de pastagens e também a diversos climas, né? Tanto climas frios, extremamente frios, como climas muito quentes. Então, isso aí é uma qualidade que eu acho muito importante, que auxilia muito, né, na introdução da raça em todas as regiões do Brasil, né? Muito bom, seu Gilson. Bom, gostaria de fazer alguns comentários aqui, antes da Simone. Eu acho muito importante para a pecuária brasileira, né, os dados que o Lucas falou, sobre que a carne brasileira é tratada como spot, né, commodity. Então, já existe um mercado para essa carne premium, e eu tenho certeza que a raça pode atender esse espaço, esse nicho de carne premium do mercado. Outra coisa muito importante que ele falou é que os animais convertem matéria seca em carne, né? São 5 quilos, né, Lucas, que você disse, em média. Então, eu acho isso essencial para que uma raça tenha desempenho, que é comer menos e produzir mais carne. Simone, pode ir, está liberado. Eu só queria contribuir com aquilo que o Gilson falou sobre um case de sucesso que a gente tem no Mato Grosso do Sul, lá onde ele falou que tem 300 touros hoje trabalhando em monta natural numa propriedade, numa região quente, que é Alcinópolis, lá eles chamam de areia santa. Então, é extremamente a pasto, lá na braquiária, e lá eles têm esse cruzamento, que daí a gente depois vai entrar, o cruzamento do Devon com a raça zebuína. E eles fazem esse abate dessa carne no frigorífico em Campo Grande. Eles abatem 4.000, 5.000 animais anos, e essa carne é toda destinada no programa 1958, 1958, eu acho que do programa da JBS, e essa carne do meio-sangue Devon, ela é distribuída toda em São Paulo. Muito bem. Bom, já que você citou sobre o Bravon, tem um pessoal aqui, falando sobre o cruzamento, né? O Paulo Dias está dizendo que o segmento visando o crescimento da raça. O Paulo Dias disse isso. Outro comentário bastante interessante, olha, a Fazenda São Rufino disse que fez o andrológico nos touros a semana passada e o melhor resultado foi nos touros Devon. Isso aí prova o que o Gilson estava falando sobre a questão de ser animais longevos, né? De stability deles ser maior dentro da fazenda. Então, vamos iniciar, então, falar sobre o cruzamento sintético, que é o Bravon. Eu gostaria que a Simone, já que estava falando, né, continuasse e falasse um pouco sobre o cruzamento. Por favor, Simone. Sim, essa raça sintética, ela já existe na associação desde a década de 80, tá? O Bravon, ele em Tocantins, em Goiás, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina. E esse case de sucesso que a gente tem agora de animais sendo abatidos desse cruzamento é no Mato Grosso do Sul, em Alcinópolis. Mas o que hoje mais que eu quero comentar é que a raça Bravon, ela é uma raça sintética do cruzamento do Devon com o zebuíno, e ela está em fase de aprovação, fase final de aprovação no mapa.
E o seu Alfredo é que vai contribuir bastante conversando sobre essa raça. E o que eu também gostaria de falar para vocês, que no nosso canal do YouTube, Devon Brasil, tem vários filmes mostrando esses cruzamentos da raça, na homepage também. É interessante observar isso, olhar, e o seu Alfredo vai contribuir bastante com falar como que é o cruzamento na própria propriedade dele do sintético Bravo. Muito bem. Aproveitando a deixa da Simone, nós temos que celebrar aqui mais de 100 participantes na live. Eu queria agradecer a todo mundo que compartilhou o link. Continue compartilhando, que a live está sensacional. Bom, seu Alfredo, antes de pedir a sua palavra para falar sobre o Bravo, eu acho que esse cruzamento ele surge, né, lá na década de 80, né, para que a raça possa subir nos estados ao norte do país, nordeste e centro-oeste. Aí eu gostaria que o senhor desse sua contribuição sobre esse cruzamento sintético. Certo, obrigado. O Bravo veio para ocupar um espaço que outras raças inglesas também começaram a produzir, que foi o caso do Braford com Hereford, o Brangus com Angus, né? E o Santa Gertrudes, que foi originário dos Estados Unidos, que veio do Shorton com Brahma. E eu comecei porque houve um momento aqui no Rio Grande do Sul que parecia que quem não usasse zebu era burro. Eu não quis dar um atestado de burrice completo. Então, eu comecei uma pequena experiência de cruzar algumas vacas Devon minha, uma parte do meu plantel, pequena, claro, que a maior parte eu continuei com Devon puro, fazendo as experiências de cruzamento. Ali está com 5% de energia. Comecei a fazer um cruzamento com Nelore, no caso, Nelore Mocho com Devon Mocho. E fui produzindo um Bravo Mocho. Com algumas regiões que alguns animais as fazem. O que eu verifiquei, que todos verificaram, é que, vamos dizer, o cruzamento desses animais de Postauros, que é o caso do Devon, e com Bosíndicos, que são zebus, que são raças diferentes e separadas filogeneticamente, quer dizer, a sua genética completamente diferente um do outro, isso agrega o chamado vigor híbrido ou heterose, como é conhecido também. Então, o produto do cruzamento ele se destaca mais pelo desenvolvimento, pelo ganho de peso, pela rusticidade também. Ele soma a rusticidade do zebuíno, a adaptação ao calor, especialmente, que, lógico, o zebuíno é mais adaptado ao clima quente, como o tipo Tocantins, e outros estados mais do norte, ainda mais quentes ainda, e que o Devon teria mais dificuldades de se adaptar, embora parece que caiu aqui. Não caiu não, seu Alfredo. Pode embora aqui sumiu no meu... Agora voltou. Bom, então a vantagem que vejo no Bravo é que ele pode ser criado em todo o Brasil, desde o Rio Grande do Sul até Roraima, por exemplo. E em Rondônia nós já tivemos, eu fui lá uma vez, escalado pela nossa associação, para fazer uma palestra sobre Devon para cruzamento com zebuínos, onde um senhor criador comprou um lote um caminhão de touros Devon, coisa de 15 ou 20 touros Devon, e levou para Rondônia, para a cidade de Vilhena, município de Vilhena. E lá ele queria difundir isso aí, pediu para alguém fazer uma palestra sobre isso, e na associação me escalaram. Então, é muito quente. Rondônia é bastante quente. Mas, mesmo assim, os touros Devon se adaptaram e trabalharam lá produzindo Bravos
que posteriormente eu fiquei sabendo de resultados bastante interessantes. Na ocasião, eu fui só na hora que foi feito o lançamento dos touros Devon para cruzar com o Zebuíno. Posteriormente, através de outros amigos, fiquei sabendo que o resultado tinha sido bastante bom. E assim foi na Bahia, foi em Tocantins e outros estados do norte. Ouvi falar que já tinha ido até para o Pará, mas lá eu não tenho resultados confiáveis, né, porque não tive nenhum feedback. Mas a realidade é isso aqui. Assim como a gente comentou inicialmente, que na Austrália também, os estados do sul criam o Devon puro, nos estados do norte, tipo Queensland e outros estados super quentes, eles usam o Devon em cruzamento, ou seja, o Bravo, produzindo Brahman com Devon, né? Cruzando Brahman com Devon. E eu costumo dizer, em alguns comentários que se faz sobre a raça Bravo, eu costumo dizer que é uma equação matemática em que 2 mais 2 é igual a 5, porque o produto sai mais ganho de peso do que qualquer das duas raças mães e pais, e com um vigor híbrido também superior a pai e mãe. Então, é um produto bastante interessante, que eu acho que, nesse caso, ele serve para o Brasil todo. Para o Rio Grande do Sul, ele pode ser criado o Bravo sintético, mas também aqui nós temos a possibilidade do Devon puro, que anda muito bem. Mas, a nível de Brasil, o Bravo tem um futuro muito grande. Aí vocês estão vendo mesmo fotografias de Bravo no Brasil Central, que eu não sei exatamente que local é, mas está se vendo aí o cruzamento de Devon com Zebu, animais excelentes. E ele leva a qualidade de carne do Devon para o Bravo, já que ele é 5/8 de Devon e 3/8 de Zebuíno. Então, aquela qualidade de maciez, ele leva para o cruzamento essas qualidades de textura, de maciez, de palatabilidade e tudo. Certo? É isso aí de momento, sim. Muito obrigado, senhor Alfredo. Bom, acho que a gente pode intercalar e responder algumas perguntas. Eu vou aproveitar e pedir a palavra do Gilson para responder uma pergunta aqui do Roberval. Ele está perguntando, Gilson, quais são os principais efeitos aditivos esperados quando se usa o Devon no cruzamento, aí no sul do país? Como disse o Alfredo, o Devon tem um alto grau de herdabilidade, né? Principalmente na qualidade da carne, e também na rusticidade, e outra grande qualidade também é a habilidade materna, que é muito utilizado, principalmente no Brasil Central. As fêmeas Bravo são muito valorizadas porque elas criam muito bem os terneiros e têm uma grande habilidade materna. Então, é um fator também de alta herdabilidade que imprime muito bem essa qualidade, né? Além, lógico, da precocidade, da qualidade da carne, maciez, o próprio marmoreio, enfim, todos os atributos da carne, ela imprime muito bem, né? E no cruzamento com os zebuínos, né, logicamente, traz grandes vantagens e é muito utilizada. É uma das... Até o Alfredo estava citando no Pará, este ano passado a gente vendeu, comercializou, teve uma comercialização de sêmen bastante grande lá para o Pará. Então, o pessoal também no Pará está utilizando. Eu acho que o Devon está num momento muito importante e está expandindo cada vez mais, principalmente por ser uma excelente oportunidade de melhoramento genético, né, no cruzamento. Muito bem, seu Gilson. Muito obrigado. Aproveitar agora falar um pouco com o Lucas. Lucas, eu queria que você falasse, né, porque a raça Devon participa do programa de melhoramento genético, o Promebo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o programa e respondesse a pergunta
do Roberval aqui, ó, sou criador no Paraná e procurei touros para comprar sêmen, mas a disponibilidade de DEPs é pequena. Por que isso acontece? Então, eu queria que você falasse sobre o Promevo, né, a participação da raça, e responder a pergunta do Roberval. Desculpa, Márcio, bem na hora que estava perguntando, cortou o meu sinal aqui, não te ouvi. Tá. A pergunta é sobre... Eu queria que você falasse sobre o melhoramento genético da raça, através do Promevo, falasse um pouco como funciona, e respondesse o Roberval. Ele disse que é criador no Paraná e que tem pouca disponibilidade de DEPs dos animais. E por que isso acontece? Bom, o Promevo é o Programa de Melhoramento de Bovinos de Corte, tá, da Associação Nacional de Criadores. Tem alguns outros criadores que trabalham com outros programas, né, mas a raça Devon, o programa carro-chefe, digamos assim, é o Promevo. Então, dentro desse programa, os produtores são cadastrados, né, e os animais são acompanhados desde o nascimento até o sobreano, com diversos tipos de avaliação para ganho de peso, racial, avaliações de ultrassonografia de carcaça, para gerar essas DEPs. Então, isso é extremamente importante, porque, obviamente, que é muito importante o trabalho que se fez por muitos anos, a seleção da maneira tradicional, visual, mas a gente sabe o efeito que tem num programa de melhoramento para tu identificar a carga genética que o animal tem, muitas vezes não mostra. Né? Ou até pelo contrário, que ele mostra alguma coisa, mas a carga genética é outra. Então, a gente sabe que isso tem diferença no rebanho, e é graças a esse melhoramento que a gente tem conseguido trabalhar algumas características e melhorar pontualmente dentro da raça. Então, hoje, muitos animais que estão em central, eu diria que a esmagadora maioria dos animais Devon em central tem dados. Muitos são dados do Promevo e alguns de outros programas de melhoramento. E que é extremamente importante, tanto para quem usa reprodutores a campo, em monta natural, quanto para quem trabalha com inseminação, buscar esses animais que têm DEPs e que têm DEPs positivas, né, que são realmente melhoradores. E é com base nisso que a gente tem conseguido alavancar algumas características na raça e solidificar outras. Né? Muito bem, muito obrigado. Bom, para a gente poder dar continuidade, eu queria que a Simone, a gente tem uma pergunta-chave aqui, né? E eu gostaria de iniciar com ela para ela responder, já que ela é presidente da associação. Simone, qual que é o papel da raça Devon para a pecuária de corte brasileira, por favor? O papel da raça Devon hoje é o mais importante dele é para o cruzamento com outras raças, para mostrar que ele imprime uma carcaça melhor, como é que a gente vai dizer? O Lucas me ajuda ali, Lucas. O papel mais importante da raça Devon, no momento... Pode falar. Vou testar. Não está aberto o microfone aqui também. Eu acho que é um somatório de tudo que a gente comentou, né? Se a gente pensar em termos de pecuária nacional, a raça tem um papel importantíssimo para agregar valor no terneiro que é produzido e, consequentemente, no novilho que é produzido e na carne que vai ser vendida. Então, a gente tem a produção de qualidade de carne como um todo. Uma coisa muito importante que o Gilson estava comentando, que é a questão da docilidade dos animais e do efeito disso no cruzamento. Essa docilidade, aquilo que eu comentei no início, a pureza racial da Devon, essas características marcantes como habilidade materna, qualidade de carne, docilidade, elas são de muita transmissibilidade. Então, esses animais cruzados carregam essa docilidade também. E isso não é importante só para o manejo, é algo importante, né? Visto que a gente tem hoje cada vez uma equipe mais enxuta para trabalhar, não pode ter custo com estrutura sendo danificada por animais, enfim, mas também é fundamental em termos de qualidade de carne. Um animal que é abatido numa situação de estresse, por exemplo, ele pode se machucar num carregamento. Tem toda a questão fisiológica, né, do consumo de glicose desse animal pré-abate e na qualidade dessa carne e apresentação e duração na prateleira depois. Então, quanto mais tranquilo for o processo de carregamento, melhor vai ser essa carne depois de processada e maior o tempo de duração dela. Então, o Devon é extremamente importante para isso, para a gente agregar qualidade dentro do rebanho de pecuária de corte nacional
né, e produzir animais de alto valor agregado. Perfeito. Gilson, gostaria das suas contribuições. Sim. Eu gostaria de dizer também que outra característica que eu acho que o Devon também pode contribuir para a pecuária do Brasil também é a fertilidade, né? Os animais são extremamente férteis, né? E a outra também característica é a facilidade de parto, né? Também isso é muito importante, porque os terneiros Devon nascem pequenos, com pouco peso, e são animais extremamente, depois, no decorrer do tempo, pesados, né? Como nós já tivemos na Expo Inter, em 2012, na Expo Inter, o touro mais pesado da Expo Inter foi um touro Devon, com 1.300 quilos, que depois esse touro chegou a pesar numa outra exposição 1.345 quilos. E isso nos trouxe até criadores de charolês que vieram nos visitar para conhecer esse touro. Recebemos visita de criadores do Paraná para conhecer o touro, porque era um peso impressionante, né? Então, nós já conquistamos, e não foi só essa vez, o Alfredo pode até lembrar, talvez, nós tivemos mais de uma Expo Inter em que o Devon foi o animal mais pesado, né? E, então, quer dizer, facilidade de parto e depois animais que têm um grande desenvolvimento, né? E que têm uma grande precocidade, animais que engordam facilmente. Então, essas características eu acho que são importantes também para o melhoramento genético da pecuária brasileira. Então, principalmente no cruzamento Brasil Central e Norte do Brasil, tudo isso vem a contribuir. Muito. Gilson? Isso. Só para comentar, o animal que você está falando é esse animal aqui da foto, né? Isso, esse animal aí é um touro que se chamava Sombra, né? Ele é de criação da Fazenda São Valentim, do nosso colega criador, o Reinaldo Cherubini, e foi adquirido, aí está a minha mãe até na foto, né? Para demonstrar o tamanho do animal e o peso. Nessa foto foi na Expo Agro André da Rocha, em 2012, onde ele pesou 1.345 quilos. Muito bom. Seu Alfredo, por favor, a sua contribuição da raça. Certo. Em relação ao peso que o Gilson falou anteriormente, se não me engano, foram 3 anos que a raça Devon teve 3 Expo Inters, que a raça Devon teve o animal mais pesado entre os bovinos. Então, não foi apenas este animal. Outros também se salientaram com o peso, como o Gilson comentou anteriormente. Embora, para nós, o peso máximo não é tanto o que nos interessa. Nos interessa aquele animal que ganha preso rápido, né? Mas a gente é uma ferramenta. O peso adulto, grande, é uma ferramenta para que a gente possa atingir, ou pelo menos foi utilizada como uma ferramenta, para atingir animais de ganho rápido e de a precocidade de terminação, né? Então, isso aí é o que é mais importante, na nossa opinião, é aquele animal que consegue ganhar em pouco tempo. Porque antigamente, até uma história no passado, eu me lembro que se vendia bois para abate com 5, 6 anos, né? Então, isso aí ficava uma carne mais dura, e para o criador, ele ficava com um custo de 6 anos para que pudesse entregar um animal para abate. Hoje nos interessa, e na raça Devon nós estamos quase todos trabalhando já com animais bem mais jovens, com 1 ano e meio, 2 anos no máximo, raramente animal com 3 anos ou com 6 dentes. Hoje nos interessa animal que se apronte rápido, que dê o acabamento, e isso a raça Devon está fazendo. Eu, por exemplo, atualmente estou conseguindo aprontar os animais
com dente de leite ou 2 dentes, em torno de 1 ano e meio, 2 anos, no máximo 2,5. Acho que sumiu a... Não, pode continuar. O sinal nós me parece que caiu. Estão ouvindo? Ah, tá. Pode continuar. Bom, de vez em quando ele some. Então, em relação a essa qualidade do ganho de peso, isso para nós é importantíssimo. O ganho de peso rápido. Isso é que está fazendo com que a carne Devon venha se expandindo aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Mato Grosso, conforme a nossa presidente falou, em cruzamento com Zé Bueno, também produzindo carne nobre e com animais jovens, com animais eles conseguem peso com pouca idade, né? Não precisa mais aqueles absurdos de esperar 5, 6 anos para que ele possa ter peso de abate. Isso a raça Devon hoje evoluiu, né? E ela sempre foi precoce, porque eu me lembro, eu não conheci o meu avô, que criava Devon, mas o meu pai me comentava que ele já vendia, na época, seus novilhos com 3 anos e meio. Isso lá por 1920, 1930. Já não esperava os 5, 6 anos, que era comum na época. Por quê? Porque ele trabalhava com Devon, que se aprontava mais rápido. Uma raça precoce. Hein? Uma raça já precoce. Bem mais precoce. Uma raça precoce. Então, isso aí foi se aprimorando através dos anos, e hoje todo Devon bom, se tiver um mínimo de condição alimentar razoável, ele se termina com pouca idade, e com ótimo acabamento de gordura e com ótima maciez. Seria isso aí. Muito obrigado, seu Alfredo. Só fazer alguns comentários aqui. Gilson, a Mariana Querubini está agradecendo a menção da família São Valentim. E mais uma pergunta aqui do Paulo Dias. Essa pergunta vai para a presidente. Simone, o Paulo Dias está perguntando quais são as iniciativas para fomento da raça. E aproveitando aqui para comentar que, se vocês quiserem saber mais informações da raça Devon, o site é devon.org.br e através do Instagram também. O Instagram é devon.brasil. Simone, a você a palavra. Bom, respondendo às perguntas, mas antes eu só queria complementar uma coisa que o seu Alfredo falou sobre a precocidade no abate dos animais. O programa de certificação da carne Devon, ele é já estabelecido animais de 2 até 4 dentes, tá? E é bonificado os animais vai até 10% a bonificação em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul até 8%, desses animais que atingem a gordura padrão, que é uma gordura mediana, de 3 milímetros, mais ou menos, e eles ganham essa bonificação, os criadores, os produtores que terminam esses animais que levam para as plantas frigoríficas. Isso é muito importante, colaborando com o seu Alfredo no que ele comentou sobre o animal precoce. Esses animais é que estão atingindo esses valores e os criadores, os produtores que estão fazendo esse trabalho, eles estão conseguindo obter uma remuneração melhor por esse trabalho, que é um trabalho, vamos dizer assim, que vem desde o nascimento do terneiro, como é que ele vai se comportar na propriedade, até o abate. Então, a rastreabilidade dessa carne, então, do criador até a planta frigorífica. Mas, continuando, então, para responder as questões de fomento, a associação hoje está trabalhando com melhoramento genético para o crescimento da raça, trabalho com a raça sintética Bravo, que está vindo na frente aí muito forte, e a gente tem projetos de investimento de treinamentos de técnicos, investimento em publicidade e propaganda, para que isso possa dar uma maior retribuição ao trabalho do criador. Isso é o que a associação está vindo
para fazer esse trabalho para que hoje o criador ele consiga ter esse animal, consiga ter produzir touros, produzir animais que vão para centrais, touros que vão para centrais, produzir venda de sêmen e a expansão da raça Devon. Muito obrigado. Só para a gente, gostaria da palavra do Lucas. Tem uma pergunta interessante aqui. Eu gostaria, Lucas, está me escutando, né? Que a gente pudesse dar mais uma pincelada sobre a questão quais são, para as pessoas um pouco leigas, né? Quais são os aspectos que são avaliados no melhoramento genético da raça? E o Roberval está perguntando aqui se quando vocês avaliam geneticamente os animais e faz o melhoramento genético, seleção, se vocês estão avaliando a questão de ectoparasitas e o tamanho do pelo. Bom, são diversos parâmetros que tem dentro do programa do Promebo, né? Então, vai desde peso ao nascimento, peso ao desmama, que isso interfere também no relatório das fêmeas, né, na habilidade materna das fêmeas, o ganho que ele tem do crescimento da desmama até o sobreano, que aí se avalia a aptidão do terneiro em si, sem o efeito da mãe, né, do crescimento dele. Também se avalia pelame, sim, né, porque não só no Brasil Central, né, a gente sabe do efeito do pelame, nosso verão aqui é muito quente em muitas regiões, então a gente tem o efeito do pelo aqui também, então se avalia pelame, se avalia racial também, se avalia conformação, então buscando animais que têm uma conformação carniceira, né, porque a gente sabe que o que a gente vê no touro vai ser o que ele vai imprimindo no novilho, né? Então a gente precisa de um touro produtor de novilhos de qualidade, ou seja, que sejam carniceiros, que tenham bastante quarto, que tenham uma porção de cortes nobres maior. Tá? Ele tinha perguntado desses critérios e mais um outro critério que ele tinha comentado. Ectoparasitas. Como é que era, Márcio? Sim, existe a possibilidade dentro do programa do Promebo de fazer a avaliação de contagem de carrapato. Então, também existe a possibilidade de gerar DEP para isso. Assim como também ultrassonografia de carcaça, para avaliar marmoreio, para avaliar acabamento de gordura, área de olho de lombo. Perfeito. Bom, eu acho que a gente... E aí, só comentando para... Pode falar. Não, para clarear, talvez para não seja tão corriqueiro para alguns, né? Além das DEPs, né, existe uma forma de sinalização dos animais geneticamente superiores, né, que é a dupla marca. O pessoal que é aqui do nosso estado conhece bastante. Então, os animais que são geneticamente superiores, ou seja, os 20% superiores na avaliação do Promebo, são aptos a receber uma segunda marca que indica que eles são elite dentro daquela geração deles. Né? Então, é uma forma fácil do criador identificar os animais que são superiores, mas, obviamente, eu saliento a importância de observar as DEPs desses animais para saber o que mais se encaixa do seu rebanho. Se tu pudesse mostrar isso, exatamente essa foto. Então, esse animal é um animal PO, né, puro de origem, que leva a marca P ali no antebraço, né, e pela superioridade genética ele foi apto a receber uma segunda marca, ou seja, um animal que está dentro da geração dele, está dentro dos 20% superiores na raça. Tá ótimo. Bom, obrigado, Lucas. Bom, a gente já conseguiu caminhar com a live. Eu gostaria, para a gente poder começar a finalizar, aproveitando, Lucas, que você estava falando, suas considerações finais, por favor. Se tu puder colocar aquela foto do outro touro, para poder falar um pouquinho dele. Qual delas? É uma outra que está numa mangueira embarrada. É essa aí. Bom, eu acho que esse animal é um animal que me agrada muito. Né? Não é porque o criador dele está aqui, que é o seu Alfredo Tavares, mas acho que está de parabéns por esse animal. Para mim, é um animal excepcional para a raça. Né? E eu enxergo nesse animal tudo que a gente procura hoje num animal moderno, carniceiro, produtor de um novilho de qualidade, que serve tanto para cobrir rebanhos Devon, comerciais aqui, quanto para o cruzamento industrial. Então, um animal de extrema qualidade. A gente observa comprimento, profundidade, né, a descida de quarto, ou seja, um animal com muita raça, né, e ainda assim um animal leve para trabalhar, para produzir um terneiro que vai nascer fácil. Então, eu acho que ele traduz tudo que a gente tem comentado aqui, das qualidades da raça Devon e do papel dessa raça hoje na pecuária nacional,
né, para impulsionar o nosso agronegócio. Isso aí, muito obrigado a todos que estão nos assistindo, aqui, Márcio, Compra Rural, aos colegas. Obrigado. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado pela sua experiência e a qualidade técnica do conteúdo que você exibiu. Seu Alfredo, eu gostaria que o senhor comentasse sobre esse animal e também fizesse suas considerações finais, por favor. Certo. O Lucas, eu te perguntaria, esse aqui é o touro, o Timbaúba 1151, que nós ficamos que foi o campeão filipado ano passado, né? Que tu fotografasse aqui na estância. Bom, eu teria sobre esse touro, uma coisa para dizer também. Esse touro trabalhou em monta natural. Ele, quando foi solto no gado, estava completando os 3 anos com 1.010 quilos. E a gente, até preocupado por estar um pouco pesado demais, colocamos por 50 vaquilhonas. Bom, surpresa minha, quando fui fazer o toque, eu mesmo faço, já que sou veterinário, das 50 vaquilhonas, 49 estavam prenhas. Ele trabalhou em monta natural, apenas uma, que era um dente de leite, talvez não tenha ciclado ainda durante o período, é que estava vazia. Então, a fertilidade desse touro, eu fiquei impressionado em relação ao peso dele. E quando terminou a estação de monta, que nós retiramos lá por 15, 20 de fevereiro, tiramos ele do gado, ele tinha baixado apenas para 860 quilos, mais ou menos. Ele perdeu aquela graxinha em excesso que ele tinha e hoje está novamente recuperado e ficou a campo sem comer ração, comendo apenas campo nativo durante o período reprodutivo. Teve um dia que eu fui ao campo e enxerguei ele comendo gravatá, que é aquele espinhentozinho que existe aqui no nosso campo. Ou seja, ele não tinha a raçãozinha dele para comer, ele comeu gravatá e seguiu produzindo também. Isso é a rusticidade da raça dele. É a capacidade de adaptação. Então, esse touro é um touro que me satisfaz, não, como o Lucas mencionou, ele considera ótimo, eu também considero, apesar de ser criação minha. Né? Mas, em relação à raça, ele mostra as coisas da raça, inclusive isso aí. Alta fertilidade, foi um touro que foi racionado e chegou aos 1.000 quilos em 3 anos, né? E a sua produção de reprodução. Além disso, nós temos sêmen congelado dele também, mas nem chegamos a usar esse ano, já que utilizamos ele em monta natural com as melhores vaquilhonas. E em relação à finalização, eu agradeceria a oportunidade que você me concedeu, Márcio, e também a nossa presidente, Simone Bianchini, por esse encontro interessante, a primeira vez que eu participo de um encontro dessa forma, por videoconferência, né? Aos meus colegas também, Gilson Hoffman, ao meu colega Lucas, também veterinário como nós, e agradecendo a oportunidade de ter falado. Não sei se eu não falei demais, porque sempre professor, às vezes eu falo demais. Peço desculpas por algum prolongamento a mais do que tem acontecido. Demais, era isso aí. Muito obrigado e uma boa noite para todos. Seu Alfredo, a sua participação foi, assim, notável. A experiência que o senhor passa com as palavras, assim, é nítida. 2 perguntas. O Júlio Granzou está perguntando se esse último touro que nós mostramos é mocho. Ele é mocho, né? Ele é mocho geneticamente. Ele é do Poli Devon, da nossa produção de Devons mochos já tem desde 1957. O meu pai importou o primeiro Devon mocho dos Estados Unidos. Ele até dizia, complementando um pouco mais, que quando os ingleses aceitassem o Devon mocho, ele também aceitaria. Em 1957, a Inglaterra importou o primeiro Devon mocho dos Estados Unidos. E o meu pai, no mesmo ano, importou o Devon mocho dos Estados Unidos para cá. Ele e o Dr. Fernando Bisottori, que também comprou outro na mesma ocasião. Vieram 2 mochos juntos para cá. Então, esse touro tem a base dele de mochos da nossa origem já de muitos anos. É Devon mocho mesmo. Não posso afirmar que seja homozigoto ou não,
Isso aí só a progênie que vai me dizer se ele vai produzir só buchos ou vai ter alguma coisa de aspecto. Não tem como dizer no momento. Existe teste nos Estados Unidos que eles fazem, mas aqui nós não temos essa possibilidade. Tá Isso, ótimo. obrigado. Então, só para a gente finalizar também, para quem quiser a genética da cabanha Timbaúba, tem site, tem telefone, tem rede social? Fala para a gente, por favor. Olha, eu sou um pouco antigo para essas coisas, então eu não tenho ainda um site organizado. O meu filho é que faz a parte de difusão, mas a gente deixa a desejar um pouco nesse aspecto, porque para mim, é um pouco moderno e eu tenho dificuldade de lidar com isso. Nós temos um telefone de contato, que é 53 984 747505. Perfeito. Então, nós atendemos a quem estiver interessado, né? Mas deixamos a desejar isso aí. Não temos ainda um site organizado que deveria acontecer. Tá tranquilo. Obrigado. Gilson, suas considerações finais, por favor. Bom, eu gostaria de fazer um pequeno comentário antes de finalizar, referente a uma pergunta que houve ali sobre a avaliação do Promebo, né, no caso do Pelame, né? Eu acho que é uma característica importante a gente salientar aqui, porque principalmente para climas mais quentes, a gente sempre procura animais que pelicham, porque o gado devo, ele tem essa qualidade. Quando esquenta, ele se defende. Quando esquenta, ele perde o pelo. Né? E quando esfria, né, aí ele arruma a proteção. Né? Então, eu acho que isso é importante, na avaliação do Promebo, como o Lucas falou, e essa característica, assim como todas as outras. Eu gostaria de deixar essa mensagem a todos os criadores de devo, que a gente tem que aderir cada vez mais ao Promebo, porque é uma ferramenta de extrema importância, né, para o melhoramento do rebanho devo e principalmente para quem vende genética. Eu acho que é extremamente importante. Já houve ali esse questionamento que você colocou ali, mas eu acho que é bem importante. Nós temos que ter maior número de animais avaliados possíveis, né? E, para finalizar mesmo, eu gostaria de agradecer, Márcio, a oportunidade que, através do Compre Rural, que você está nos dando, que achei muito boa, e também agradecer aos colegas aí do DEVA, a presidente Simone, ao Lucas e o Alfredo, né, pela essa parceria aí e pela oportunidade da gente participar. Muito obrigado e um grande abraço a todos vocês. E a todos também que estão nos assistindo. Né? A da cabanha Santa Lúcia, quer deixar algum contato, se alguém estiver interessado na genética? Certo. Na cabanha Santa Lúcia, nós temos sêmen à venda através da Select Sires, que é a nossa parceira, né? Nós temos touros lá na Select Sires que tem sêmen à venda. E, além disso, também nós temos o site, né, que é www.cabanhasantalucia.com.br. Tá ótimo. Muito obrigado, Gilson. Agora, Simone, por favor, suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer a todo mundo, agradecer ao Compre Rural pela oportunidade do Devon estar propagando a raça, né? A oportunidade que você, Márcio, nos deu de mostrar um pouquinho como que são os criadores, agradecer aos colegas que estão aqui, os criadores, a nossa diretoria em si, que está hoje falando sobre a raça Devon, e agradecer também a todos que estão nos assistindo, muito importante isso, essa divulgação da raça. E dizer também que quão importante é o que o seu Alfredo falou sobre a fertilidade da raça Devon. É uma raça extremamente fértil, e isso são dados que devem ser observados hoje por qualquer criador que queira fazer cruzamento, que queira ingressar na raça. É muito importante observar esse ponto.
E também para falar um pouquinho sobre o trabalho que a associação faz, nós temos um mapa onde tem o trabalho com as centrais que vem em SEMI da raça Devon. São várias centrais no Rio Grande do Sul, e tem Santa Catarina, tem a Alta Genética, a Progen, a Select Science, a Renascer, tem uma em Santa Catarina que fica próximo a Lages também, e o que queria informar que a associação ela está divulgando agora, cada semana, uma central que tenha os touros e mostrando para todos os criadores, para todos os cruzadores, aonde comprar o seu sêmen. Isso é muito importante para que você escolha a característica do touro que você quer. Tem vários touros de pelames mais curtos, de pelames médios, e com DEPs, inclusive, e que podem estar auxiliando a todos aqueles que querem adquirir sêmen. Eu quero agradecer, meu muito obrigado a todos, espero poder estar colaborando com vocês no que vocês precisarem, estou à disposição, sempre a associação está à disposição para qualquer pergunta, mesmo que não seja nessa live, mesmo que seja em outra oportunidade, acessem os nossos sites, a homepage, o canal do YouTube, nosso Facebook, nosso Instagram, que ali você fica sabendo tudo o que acontece no DEP. Muito obrigado, Simone. Bom, a gente vai finalizando por aqui. Eu queria agradecer mais uma vez a Associação dos Criadores, que apoiou o projeto do Compre Rural para produzir essa live. Agradecer ao Gilson, ao Lucas, ao Alfredo. E para as perguntas que nós não conseguimos responder, eu vou deixar um compromisso aqui para o Lucas, para quem quiser perguntar, acessar o site da Devon, devon.org.br, e o Lucas se compromete a responder. Teve algumas perguntas sobre genética, sobre IATF, eu tenho certeza que o Lucas pode responder essas perguntas. Agradecer mais uma vez a associação e que a raça Devon possa crescer no país e que o país possa contribuir para alimentar o mundo e que nós sejamos realmente o celeiro do mundo. Um grande abraço e até mais. Até mais.